Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre demonstrações matemáticas, porque muitos alunos meus já me perguntaram coisas do tipo, mas como é que eu sei se eu estou escrevendo uma coisa que está matematicamente certa, se eu realmente estou provando isso ou se na verdade não, né? Então eu resolvi falar sobre o que é uma demonstração matemática rigorosa, né? Bom, é, a princípio na matemática a gente tem os axiomas, né? O que são os axiomas? São coisas que não dão pra demonstrar com nada. Tipo, do nada a gente não dá pra demonstrar, né? A gente tem que supor algumas coisas pra matemática fazer sentido. Então você dá alguns axiomas na matemática e o resto dos resultados sai desses axiomas, certo? Então esses axiomas são coisas que são verdadeiras. A gente supõe que são verdadeiras, mas não tem como provar. Beleza? E outra coisa que a gente pode usar, em geral, são resultados que são demonstráveis a partir desses axiomas, mas que são conhecidos, né? Então, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Se você tiver no OBMAP, você não precisa provar o Teorema de Pitágoras, né? Ele é bem conhecido, você pode usar ele direto, por exemplo. Ou outras coisas desse tipo. Então, resultados que são demonstráveis, mas que são tão conhecidos que você pode usar à vontade. Bom, então, para dar exemplos de axiomas, ou o que a gente chamaria de axioma. Bom, se você for mais a fundo, você vai ver que, na verdade, dá para definir isso melhor, sem precisar de axiomas e tal. Realmente dá para construir isso a partir de outros axiomas mais fracos. Mas, por simplicidade, vamos supor, por exemplo, a gente trabalha nos números reais, né? Mas o que são os números reais? Os números reais, eles são um corpo, né? E o que é um corpo? Então vamos lá. Um corpo é uma estrutura matemática com algumas propriedades. Então, por exemplo, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que tenha uma adição entre dois elementos A e B, né? E, bom, a ordem das parcelas não altera o resultado. A mais B igual a B mais A. Isso, em geral, a gente trata como se fosse óbvio, né? Isso é um exemplo de axioma que a gente faz de um corpo. Então, por exemplo, a gente, para garantir que isso daqui seja sempre verdade, a gente supõe que isso seja sempre verdade. Beleza? Outra coisa, mesma coisa para o produto, né? A vezes B igual a B vezes A. Certo? Ainda tem outras propriedades, como por exemplo, essa daqui. A gente, em geral, nem se preocupa com ela, porque ela parece tão óbvia, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está somando esse com esse mais esse, e aqui a gente está somando os dois primeiros e depois o último. Bom, parece óbvio que esses resultados vão dar iguais, né? Mas a gente tem que supor isso, para isso daqui de fato acontecer. Então, essa é mais uma propriedade. Como é que é o nome dessa? É comutatividade da adição. Isso daqui é comutatividade da multiplicação. Isso daqui, que bota parênteses, é a associatividade da adição. Da mesma forma, isso daqui vocês já devem imaginar como é que chama. Você primeiro multiplica o 1 com os dois últimos, ou multiplicar os dois primeiros com o último, dá no mesmo resultado também. É a associatividade da multiplicação. Beleza? E ainda tem uma propriedade que junta as duas, né? Que é a distributividade, que é justamente se você faz A vezes uma soma, isso distribui, né? Você consegue separar em A vezes B mais A vezes C. Todas essas são regras óbvias, vocês provavelmente já viram,
Só não sei se com esses nomes, né? Essa é distributividade. Distributividade, né? Porque junta a adição e a multiplicação. Certo? Bom, para ser um corpo, a gente ainda precisa supor umas outras propriedades extras, né? Existe um elemento chamado zero no corpo, tal que para todo, isso daqui significa para todo A no corpo, né? Quando você somar o A com zero, esse resultado dá A. Ou seja, esse zero é chamado de elemento neutro da adição, né? Justamente porque ele é neutro, ele não faz diferença nenhuma. Quando você soma qualquer coisa com ele, ele continua dando o mesmo número. Certo? E a partir disso, a gente tem uma outra propriedade também necessária, que é para todo A, existe um menos A gente denota desse jeito, de forma que quando você soma os dois, ele dá zero, né? Certo? Da mesma forma, a gente vai ter coisas parecidas para multiplicação. Existe um elemento chamado 1, tal que para todo A, quando você multiplica ele por 1, continua dando A. Por isso chamado de elemento neutro da multiplicação. E da mesma forma, para todo A, agora a gente tem que supor que o A é diferente do zero, certo? Eu já explico mais tarde uns motivos de por que isso daqui tem que ser necessário. Para todo A diferente de zero, existe um inverso dele, né? Denotado por A menos 1. Tal que o que ele vai fazer? Quando você multiplica os dois, ele dá 1. Certo? Então essas são as propriedades, né, necessárias, os axiomas de um corpo. Quando falar R é um corpo, significa que o R satisfaz todos esses axiomas, todas essas propriedades de corpo, certo? Bom, agora a partir desses axiomas, a gente vai deduzir algumas propriedades, que são o quê? São coisas que todo corpo satisfaz, mas que dá para provar essas coisas a partir desses axiomas, certo? Então a gente vai usar os axiomas para provar isso daqui, né? A primeira parece um pouco estranha a princípio, mas é a seguinte: zero é único. O que quer dizer isso? Vamos voltar aqui, né? Existe um elemento chamado zero, tal que para todo A, quando você soma ele com A, dá o próprio A. Mas o que garante que um corpo não pode ter, sei lá, dois caras que têm essa mesma propriedade, né? Tipo, sei lá. Então vamos dizer que existem, sei lá, um zero e um zero linha, né? Os dois estão no corpo e os dois satisfazem essa propriedade. A gente quer mostrar então que eles são iguais, beleza? Então o que a gente faz? O zero, a gente usa os axiomas. É a mesma coisa que o zero mais zero linha, certo? Por quê? Aqui, ó, para todo A, quando você soma A com o zero, dá o próprio A. Como esse zero linha tem a propriedade do zero, isso daqui vale, certo? Agora, a gente vai usar essa propriedade aqui, né? Comutatividade. A gente vai trocar a ordem das coisas. Então eu vou escrever zero linha mais zero. E agora eu uso a propriedade de novo. O zero também tem a propriedade do zero, né? Então, quando você soma qualquer coisa com zero, dá essa qualquer coisa. Ou seja, quando você soma zero linha com zero, dá zero linha. Ou seja, zero é igual a zero linha, beleza? Então, ó, o que significa o zero ser único? Suponha que tem dois caras no corpo que tem essa propriedade. Então os dois são iguais, ou seja, no fundo a gente só tinha um cara diferente, certo? Da mesma forma, eu deixo como exercício para vocês mostrar que o 1 também é único, beleza? Ou seja, só tem um cara no corpo que satisfaz essa propriedade. Inclusive, beleza? E, bom, agora que a gente sabe que existe um único, a gente pode escrever existe um único. Quando a gente bota essa exclamação aqui depois do existe, significa existe um único. Existe um único zero, existe um único 1. Beleza? Só para vocês já fixarem notação. Outra propriedade que a gente consegue provar
eu vou fazer aqui para vocês. O oposto é único. O que quer dizer isso? O oposto é outro nome para esse cara menos A aqui, né? Que tem essa propriedade. Como é que a gente pode ver que o oposto é único? Suponha que o A tem dois opostos, A e B. O que significa? A mais B igual a zero. A mais C igual a zero. Beleza? Agora a gente quer provar que B igual a C, né? A gente quer mostrar que o oposto é único. Então como é que a gente pode fazer isso? Bom, então vamos lá. A gente quer que o B seja igual a C. Então como é que a gente escreve? A gente escreve que o B é a mesma coisa que B mais zero, né? Ok. Mas quanto é que é zero? Zero é a mesma coisa que A mais C. Então é a mesma coisa que A mais C. E, bom, daí você, pela propriedade associativa, que é... Deixa eu achar. Essa daqui. Eu consigo botar que isso daqui é igual a B mais A mais C. Só que agora pela comutativa, né? Espero que vocês lembrem. Eu troco a ordem aqui. A mais B mais C. Só que a gente usa agora que A mais B é zero. Isso é igual a zero mais C. Daí, bom, isso daqui vai ser C, né? Quando você soma zero com qualquer coisa, dá C. Se você quiser, você pode argumentar que você troca a ordem ainda, mas dá na mesma. Ou seja, B é igual a C, ou seja, o oposto é único. Bom, é claro que eu tô sendo bem fundamental, né? Tipo, eu tô usando propriedades bem básicas, eu tô supondo que a gente sabe muita pouca coisa. Claro que vocês já assumiriam tudo isso, vocês já saberiam que o oposto é único, que o inverso é único. Vocês saberiam essas propriedades todas. Mas eu tô fazendo isso só pra deixar claro, tipo, a partir desse conjunto de axiomas, o que você consegue fazer com ele? Você consegue provar algumas coisas, e é isso que eu tô fazendo, né? Bem do básico. Só pra dar uma ideia pra vocês de como é que é uma demonstração matemática rigorosa. É claro que no caso de Olimpíadas e tal, você não precisa ir tão até o básico, mas é importante você ter certeza de que o que você está fazendo está certo, né? Você não pode estar cometendo nenhum equívoco, nenhum passo que você acha que é formal, mas não é. Por exemplo, uma coisa que eu vejo acontecendo é, por exemplo, demonstrações com desenho, né? A pessoa olha, mas esse quadrado aqui parece que tem o dobro do comprimento desse, então digamos que isso daqui é 2, isso daqui é 1. Você não pode, né? Você não sabe. Não importa o que o desenho diz, você não pode afirmar qualquer coisa a partir dele. Você tem que ler o enunciado e ver a partir do enunciado o que você consegue tirar realmente de verdadeiro. Não basta ficar analisando figuras ou qualquer coisa do tipo. Bom, eu ainda tinha ficado de dizer por que essa última hipótese é essencial, né? O A tem que ser diferente de zero. E isso é porque, de fato, dá pra gente ver que se você pegar qualquer cara e multiplicar por zero, isso vai dar zero, certo? Como é que a gente vê isso? Vamos lá. Bom, de fato, quanto é que é A vezes zero? Você pode abrir isso como A vezes 0 mais 0, né? Porque 0 mais 0 dá 0. E daí você usa a distributiva para chegar nisso. É igual a vezes 0 mais A vezes 0. Certo? Agora, isso daqui tem um único oposto, né? Vamos chamar esse oposto de B, certo? Então A vezes 0 mais B é igual a vezes 0 mais A vezes 0 mais B. Só que, bom, como isso daqui é oposto, isso daqui vai dar 0. Isso daqui também vai dar 0, né? Pela associativa a gente pode ignorar os parênteses que tem. E, bom, aqui dá 0, aqui dá 0. Então 0 é igual a A vezes 0 mais 0, que é igual a A vezes 0. Ou seja, A vezes 0 é igual a 0.
Ou seja, qualquer número, quando você multiplica por zero, dá zero. Beleza? Bom, eu espero que essa aula não tenha ficado muito abstrata, né? Bom, uma primeira aula eu queria dar uma ideia por trás de o que é uma prova matemática rigorosa. Espero que vocês tenham entendido o exemplo. Qualquer dúvida, perguntem. E é isso. Até mais. A próxima aula também vai ser sobre demonstrações matemáticas. Daí eu pretendo tratar dos tipos de demonstrações, tipo de demonstração direta, por absurdo, por indução, etc. Bom, muito obrigado, até mais. Valeu, galera.